O Museu Nacional Ferroviário é um espaço vivo, celebra pessoas e a sua história. É um espaço de diálogo e partilha que oferece um território de reflexão e experimentação de relações entre o património cultural e o papel histórico, simbólico e tecnológico do transporte ferroviário em Portugal. Instalado no Complexo Ferroviário do Entroncamento, numa área de 4,5 hectares que comporta 19 linhas ferroviárias. Com um legado com 160 anos, o museu alberga uma das melhores coleções de património ferroviário da Europa. 36 mil objetos, de grandes e pequenas dimensões, constituem o acervo do museu. Aqui moram verdadeiros tesouros nacionais, como o comboio real e o comboio presidencial, máquinas extraordinárias que trilharam os caminhos da história e que convidam os visitantes à experiência de visitar o museu. Ao contar a história do caminho de ferro em Portugal, convida à visita e a um olhar singular sobre a história da Europa e do mundo. Técnica, arte e ciência cruzam-se com as narrativas das sociedades, dos grupos e dos indivíduos. O caminho de ferro desbravou novos territórios, criou cidades, ligou comunidades, fomentou e sustentou novas visões sobre o que nos rodeia, deu perspectivas sobre o tempo e o espaço e mudou a forma de ver o mundo. Aqui pode descobrir peças que contam histórias apaixonantes sobre as estações ferroviárias, os aprendizes, a via e a segurança ferroviária, a medicina, o turismo ferroviário, entre tantas outras das várias locomotivas, carruagens e vagões. O museu é um lugar em constante construção e evolução. É o estado natural de um organismo vivo. Os conteúdos e as atividades são desenvolvidos para responder às necessidades e expectativas de cada visitante. Este museu é para todos. A visita começa no antigo armazém de víveres, local onde os funcionários da Companhia dos Caminhos de Ferro podiam comprar bens alimentares, equipamentos para o lar, tecidos, entre outros artigos. Hoje mostra as peças mais pequenas da coleção, como a locomotiva La Lilliputienne. A aventura do comboio em Portugal teria início com este pequeno, mas valioso brinquedo. Esta locomotiva brinquedo funcionava a vapor real, sendo uma réplica construída a partir de uma locomotiva pertencente a Louis-Philippe, rei de França entre 1830 e 1848. Foi oferecida por este monarca aos pequenos príncipes da família real portuguesa, tendo sido fabricada pelo engenheiro mecânico Eugène Philippe. Circulava numa rede de carris instalada no Palácio das Necessidades. Tanto para o rei Dom Pedro V como para o irmão, Dom Luís, que lhe sucedeu no trono, este seria o primeiro contacto que teriam com o novo meio de transporte, vindo a tornar-se pioneiros com a introdução do comboio em Portugal. Passamos para a Rotunda de Locomotivas, local onde se encontram 15 locomotivas a vapor. Tem uma placa giratória para onde confluem as 14 linhas férreas do seu interior, cabendo a este mecanismo inverter o sentido de marcha das locomotivas. Uma destas locomotivas é a Pigeon. Construída em Inglaterra pela Robert Hudson em 1918, esta locomotiva tinha como propósito a utilização em pequenas linhas férreas industriais. As locomotivas mineiras não tinham números, mas nomes. A esta locomotiva foi dado o nome Pejão, pois serviu no coto mineiro do Pejão, Castelo de Paiva, onde se fazia a exploração subterrânea de carvão. Fazia o transporte de vagões das minas até ao cais do Rio Douro, para descarga do carvão nas barcaças. Em 1974, termina o transporte ferroviário e fluvial do carvão. Em seguida, apresentam-se as grandes naves de uma antiga oficina de reparação de locomotivas a vapor. É neste magnífico espaço que pode visitar locomotivas, carruagens, salões e vagões e também um espaço dedicado à atividade oficinal, as oficinas da Figueira da Foz. As naves 13, 14 e 15 são herança das antigas oficinas do vapor, denominadas de segundo grupo oficial da Divisão de Material e Tração. Surge em primeiro lugar a nave 13 pelo ano de 1907, na altura com o nome de Oficina de Montagem de Máquinas. Teve 3 linhas de via larga, bem como a primeira central elétrica do entroncamento, denominada Casa da Luz. Mais tarde foi construída uma nave paralela, a nave 14, que, juntamente com a nave 13, constituía a Oficina de Reparação de Máquinas de Depósito em 1915. A nave 15 foi adicionada ao conjunto mais tarde, tendo 2 linhas de via larga. Aqui está o comboio real.
adquirido pela Companhia de Caminhos de Ferro do Sul para as deslocações da família real entre o Barreiro e Vila Viçosa, o comboio real português esteve ao serviço desde o reinado de Dom Luís I. Este comboio é composto por 4 veículos de via larga: a locomotiva Dom Luís e respectivo tender, o salão Dona Maria Pia e o salão do Príncipe. A locomotiva Dom Luís, encomendada ao fabricante inglês Beyer Peacock & Co., foi concluída em 1862 para a atração do Salão Maria Pia. Nesse mesmo ano, a locomotiva foi exibida na Great London Exposition, recebendo uma medalha de ouro. Inicialmente, este comboio era formado apenas por esta locomotiva e pelo Salão Dona Maria Pia, oferecido pelo rei de Itália Vittorio Emanuele a sua filha, Dona Maria Pia, em 1861. O Salão do Príncipe foi oferecido pela rainha Dona Maria Pia ao seu filho mais velho, o Príncipe Dom Carlos, pelos seus 14 anos. O comboio presidencial é uma das peças mais emblemáticas do museu e da história ferroviária em Portugal. Este comboio especial serviu os chefes de Estado nas suas deslocações pelo país, bem como as suas comitivas entre 1910 e 1970. Entre 1910 e 1930, o comboio presidencial mantém os 3 salões herdados da composição anterior: o Salão Real, o Salão dos Ministros e o Salão Restaurante. Em 1930, a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses adquire a empresa Link Hoffmann Busch, um novo veículo para a composição destinado ao chefe de Estado. Em 1940, por ocasião da comemoração da Fundação de Portugal, o comboio é remodelado e os 3 salões iniciais são transformados interna e externamente, sendo colocados à imagem do salão recentemente adquirido, a fim de constituir uma composição mais uniforme. Juntar-se-iam um furgão destinado ao transporte de bagagens e uma carruagem de primeira classe destinada a transportar as comitivas de jornalistas e repórteres dos principais jornais e meios de comunicação nacionais e estrangeiros que acompanhavam as viagens presidenciais. O comboio presidencial foi desafetado do serviço dos chefes de Estado em 1970. A carruagem terceira classe foi comprada para fazer serviços de longo curso como comboios correio e passageiros, sendo uma carruagem mais estável devido à sua longa distância entre os eixos. Tinham compartimentos separados por tabiques incompletos, iluminação elétrica, bancos corridos de madeira, WC ao meio da carruagem, corredor lateral com janelas, aquecimento e intercirculação entre carruagens. No ativo até meio da década de 1970, fizeram comboios mistos, regionais e tranvias nas linhas do Minho e Douro, onde terminaram os seus préstimos. O Salão de Direção da Beira Alta é uma carruagem de luxo adquirida pela Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, passando em 1947 a pertencer à CP. Serviu fundamentalmente para o transporte pessoal superior da Companhia da Beira Alta e de alguns passageiros ilustres. Tem um corredor lateral e uma casa de banho ao centro dos compartimentos. A automotora Alain, com uma cabine em cada extremidade, estava apta a circular em qualquer dos sentidos da marcha. A carruagem dos serviços médicos foi inicialmente adquirida para serviço regular de passageiros. Dada a amplitude geográfica e o universo laboral da empresa, o atendimento aos funcionários da CP era feito através de uma destas carruagens, em dias, locais e horários pré-definidos, surgindo como forma complementar ao serviço que já se fazia nos vários postos médicos da companhia. Venha conhecer o maravilhoso universo dos comboios em Portugal.